Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos começar nossa jornada de conhecimento e oração com Deus, nosso Pai eterno, nosso caminho de luz. Amém? Começamos assim. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23. Queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos e reconfortantes da Bíblia, o Salmo 23. O Salmo 23 é mais do que poesia. É uma declaração. De fé, Davi não escreveu esse salmo quando estava num palácio, mas sim em meio às batalhas da vida. Ele fala de um relacionamento real com Deus. O Senhor é o meu pastor. Não um pastor, mas meu pastor. Relacionamento pessoal. Vamos caminhar por esse salmo, entendendo o que ele significa para nossas vidas hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus cuida do físico e do espiritual. Quando seguimos o pastor, ele nos leva a pastos verdes, lugar de descanso e provisão. Talvez você esteja cansado, com medo da escassez. Confie no pastor. Ele sabe onde está o alimento. Como uma ovelha, por exemplo, que não sabe onde está o pasto, mas confia no pastor que a guia. Enquanto o mundo corre atrás do ter, ovelhas descansam no ser. Somos filhos cuidados por Deus. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus não só provê, ele restaura a alma cansada. Ele guia em caminhos de justiça, mesmo quando não entendemos. Às vezes, queremos atalhos, mas o caminho certo é o caminho dele. Seguir o pastor, mesmo quando o caminho é difícil. Aplicação. Você está desanimado? Deus restaura sua alma hoje. Confie na rota do pastor, mesmo sem entender o destino. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vale é inevitável, todos passamos por ele. Mas Davi diz, não temerei. Por quê? Porque Deus está presente. A vara e o cajado eram instrumentos de correção e proteção. Deus não nos livra do vale, mas caminha conosco nele. Uma criança não teme a escuridão se estiver de mãos dadas com o Pai. O vale é só uma sombra, e sombra só existe onde há luz. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deus prepara a vitória na frente dos que duvidaram de você. Ele unge com óleo, símbolo de cura, honra e escolha. Continue servindo, mesmo na luta. Deus te exaltará. O que Deus prepara para você, ninguém pode impedir, nem mesmo os inimigos à sua volta. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi termina com esperança. Ele não olha só para o presente, mas para a eternidade. Bondade e a misericórdia não são eventos, são companhias diárias. Deus não te abandona em momento algum. Ele te guarda até o fim. Deus provê, Deus guia, Deus está presente nas lutas, Deus honra, Deus garante a eternidade. Quem hoje deseja renovar sua confiança nesse pastor? Se você se sente perdido, cansado ou abatido, há um pastor te chamando pelo nome. Oremos por todos que estão enfrentando o vale, por restauração e nova força. Peço que o Senhor se revele como pastor pessoal para cada um. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje mergulhamos nas Escrituras Sagradas, o Salmo 23. Talvez você já tenha decorado esse salmo. Talvez você o tenha lido nos momentos de dificuldade. Mas hoje ouvirá esse salmo com um coração aberto, com os ouvidos atentos, como se fosse a primeira vez. Porque o Senhor deseja falar com você hoje, através dessa palavra. Davi começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja que ele não diz, o Senhor é um pastor, mas meu pastor. Isso revela intimidade, revela um relacionamento pessoal com Deus. Davi não está falando de teoria, ele está falando da sua experiência. Ele foi pastor de ovelhas e agora reconhece que ele mesmo é uma ovelha, guiada por um pastor maior. E esse pastor é o próprio Senhor. Quantas vezes
Nós vivemos a vida cristã como se estivéssemos sozinhos, como se tudo dependesse da nossa força, do nosso braço, da nossa sabedoria. Mas Davi nos lembra que nós temos um pastor, e um pastor cuida, um pastor alimenta, um pastor protege, um pastor guia, e por isso ele diz com confiança: nada me faltará. Isso não é uma promessa de luxo, mas de sustento. Não é que nunca faltará uma roupa nova ou um carro melhor, mas que nunca faltará o que realmente precisamos: a presença, o cuidado, a direção de Deus. O que nos falta, muitas vezes, é reconhecer que já temos tudo quando temos o pastor conosco. Davi continua: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é um retrato de descanso, de paz, de segurança. Veja, a ovelha só deita quando está segura, quando ela está alimentada. Quando não, há ameaças ao redor. E Davi está dizendo que o Senhor cria esse ambiente para nós. Em meio ao mundo agitado, corrido, violento, Deus ainda sabe como nos dar descanso. E não é qualquer descanso, são verdes pastos e águas tranquilas. Não são migalhas, não é sobrevivência, é abundância, é cuidado em detalhe. Talvez você esteja cansado, talvez seu coração esteja agitado, talvez sua alma esteja inquieta. Hoje o Senhor quer te levar a esses pastos verdes. Hoje o Senhor quer guiar você às águas tranquilas. Mas repare, quem guia é o pastor. E para chegar lá é preciso seguir, é preciso confiar. Davi segue: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Que coisa maravilhosa! Ele não apenas alimenta, não apenas cuida do físico, ele cuida da alma. Deus refrigera a alma, traz alívio para o coração angustiado, restaura o interior. E mais, ele nos guia por veredas de justiça. Em outras palavras, ele nos conduz a viver de maneira correta, justa, reta, e não por mérito nosso, mas por amor ao nome dele. Ele nos guia porque somos dele, porque ele zela pelo nome dele em nossa vida. Quantas vezes queremos fazer do nosso jeito? Quantas vezes achamos que sabemos o melhor caminho? Mas o pastor sabe onde estão os espinhos. O pastor sabe onde há buracos. Ele vê o que não vemos. E por isso precisamos confiar. Mesmo quando o caminho parece difícil, mesmo quando não entendemos, ele guia. E ele guia certo. Agora Davi muda o tom. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Note que ele não diz se eu andar, mas ainda que. Ou seja, o vale é parte da jornada. Todos nós passamos por ele. O vale da sombra da morte pode ser um diagnóstico, uma perda, uma crise, uma traição, um momento de solidão. Todos passamos por vales, mas Davi diz: não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A presença de Deus muda tudo. Não é a ausência do vale que nos dá paz, é a presença do pastor. E mais, ele tem vara e cajado. A vara é para proteger das feras. O cajado é para puxar a ovelha de volta quando ela se desvia. Ambos consolam. Veja que até a correção de Deus é consolo, porque quem corrige é quem ama. O pastor corrige porque não quer que a ovelha se perca. Ele luta por ela. Ele a puxa de volta. Isso é cuidado. Isso é amor. Você pode estar passando por um vale hoje, mas não está sozinho. O pastor está aí com você. Não é porque você errou. Não é porque Deus te esqueceu. É porque o caminho para os pastos muitas vezes passa pelo vale. E o vale é sombra. Sombra só existe onde há luz. O vale não é o fim. Ele é uma passagem. E então Davi diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aleluia. Pastor não apenas protege, ele honra. Ele prepara uma mesa, ele serve banquete. E não é escondido, é na frente dos inimigos, aqueles que zombaram de você, que disseram que você não iria vencer, que riram da sua fé, que duvidaram do seu chamado. Deus prepara a honra diante deles. Ele não te vinga, ele te exalta. E mais, unge com óleo. Isso fala de cura, de separação.
de propósito, e o cálice transborda. Não é só o suficiente, é mais do que o suficiente. É transbordante. A bênção de Deus não é medida, é derramada com abundância. E por fim, Davi conclui com uma certeza inabalável. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele não diz talvez nem quem sabe. Ele diz certamente. A bondade e a misericórdia não estão só no passado, nem apenas no futuro. Elas me seguirão todos os dias, até nos dias ruins, até nos dias difíceis. Porque o pastor não abandona a ovelha. E mais, ele termina com a eternidade. Habitarei na casa do Senhor. Isso aqui não é só sobre esta vida, é sobre a vida eterna. A jornada com o pastor não termina aqui. Ela continua na glória. O vale termina, a dor passa. Mas a presença de Deus é para sempre. Meus irmãos, hoje o Senhor quer que você o veja como seu pastor. Não apenas o pastor do mundo, mas seu pastor pessoal. O que cuida, o que guia, o que protege, o que honra, o que leva até o fim. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja desviado. Talvez você esteja perdido. Mas o pastor está chamando você hoje. Está dizendo: volta, ovelha minha, eu te guio, eu te cuido, eu te amo. Entregue sua vida novamente ao pastor. Confie nele. Siga a voz nele. E você verá que mesmo nos vales há consolo. Mesmo nas lutas, há unção. E ao fim, há uma casa preparada para você, onde você habitará para sempre, na presença do Pastor Eterno. Que este momento seja um tempo santo, um tempo separado para que possamos nos alimentar da palavra viva, eterna e transformadora. Hoje mergulharemos profundamente no Salmo 23, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, mas que, pela ação do Espírito Santo, continua renovando vidas, restaurando esperanças e guiando corações de volta ao caminho do pastor. Talvez muitos aqui já tenham lido este salmo inúmeras vezes. Talvez ele tenha sido a sua oração em noites de dor, em dias de incerteza, em momentos de escuridão. Mas hoje, peço que você o ouça com um novo olhar. Peço que você permita que o Senhor fale com você como se fosse a primeira vez, porque Ele tem algo novo para derramar sobre o seu coração. A palavra de Deus é viva. Ela não se desgasta. Ela não perde o poder. Ela não se torna repetitiva quando somos guiados pelo Espírito. E é com esse espírito de reverência que nos aproximamos das palavras inspiradas do rei Davi. Davi inicia este salmo com uma declaração que é ao mesmo tempo uma confissão de fé e uma revelação de relacionamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras tão simples e poderosas são o fundamento de tudo que virá a seguir. Observe que ele não diz que o Senhor é um pastor. Ele diz, meu pastor. Isso revela proximidade, revela intimidade, revela confiança pessoal. Não é uma fé herdada. Não é uma crença distante, mas uma experiência viva. Davi está dizendo que conhece esse pastor. E mais do que isso, ele sabe que esse pastor cuida dele. Davi foi um pastor de ovelhas. Ele conhecia como poucos as necessidades de um rebanho. Sabia o quanto as ovelhas são dependentes, como precisam ser guiadas, protegidas, alimentadas, consoladas. E ao escrever esse salmo, ele se coloca no lugar da ovelha. Ele reconhece sua fragilidade, ele reconhece sua limitação, mas acima de tudo, ele reconhece a suficiência do seu pastor. E por isso, com plena convicção, ele afirma, nada me faltará. Quantas vezes, meus amados, vivemos como se estivéssemos sozinhos? Quantas vezes olhamos para os nossos problemas e achamos que tudo depende de nós? Que precisamos resolver tudo na força do braço, na inteligência humana, na nossa capacidade limitada? Esquecemos que temos um pastor, e não qualquer pastor. O pastor, o Senhor, aquele que tudo vê, que tudo pode, que tudo sabe, aquele que está acima de todas as circunstâncias, que conhece o fim desde o princípio. Quando nos esquecemos disso, o medo toma conta.
a ansiedade cresce, a fé se esfria. Mas quando lembramos que o Senhor é o nosso pastor, o coração encontra descanso. A promessa de nada me faltará não é uma promessa de luxo. Não é uma promessa de que nunca enfrentaremos dificuldades, mas é uma promessa de sustento, é uma promessa de presença. É a certeza de que, mesmo no deserto, haverá maná. Mesmo no vale haverá consolo. Mesmo na tempestade haverá direção. Porque o pastor está conosco, e isso é suficiente. Davi continua dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui vemos um retrato de descanso, um quadro de paz, um ambiente de segurança. A ovelha só deita quando está satisfeita, quando não há ameaça, quando sente que está protegida. E é isso que o pastor proporciona. Ele cria esse ambiente. Ele nos conduz a esse lugar de descanso. Ele sabe quando estamos cansados. Ele sabe quando a alma está agitada. Ele sabe quando precisamos parar. E Ele nos guia. Não de forma brusca, não com imposição, mas com mansidão, com amor, com ternura, porque Ele é bom. Quantos aqui estão cansados? Quantos têm vivido em meio à correria, às exigências, aos conflitos, às preocupações diárias? O nosso mundo não nos dá descanso. O sistema em que vivemos cobra, pressiona, esgota. Mas o Senhor nos oferece pastos verdes, águas tranquilas, lugar de repouso, lugar de refrigério, lugar onde o coração pode respirar, onde a alma encontra paz. Mas repare que a condição para chegar a esse lugar é seguir o pastor. Não basta saber que ele está nos chamando. É preciso levantar e seguir. É preciso confiar. É preciso dar passos de fé, porque é Ele quem guia. E só quem se deixa guiar chega ao lugar de descanso. Se insistirmos em fazer do nosso jeito, perderemos os verdes pastos. Se tentarmos achar sozinhos o caminho da paz, erraremos a direção. Mas se ouvirmos a voz do pastor, ele nos levará. Davi segue dizendo: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Que riqueza há nessas palavras! Deus não cuida apenas do exterior. Ele vai fundo. Ele alcança o interior. Ele refrigera a alma. Ele restaura o que está quebrado. Ele alivia o que está pesado. Ele cura as feridas mais profundas. Muitas vezes, nossos maiores conflitos não estão nas circunstâncias externas, mas dentro de nós. Culpas não resolvidas, mágoas antigas, medos ocultos, inseguranças que nos aprisionam. Mas o pastor conhece a alma, e ele toca onde ninguém mais pode tocar. Ele refrigera, ele transforma, ele renova, e mais. Ele guia pelas veredas da justiça. Ele nos mostra o caminho certo. Ele nos ensina a viver de maneira justa, a fazer o que é certo diante dos olhos dele. E tudo isso não por mérito nosso, mas por amor ao nome dele. Deus nos guia porque somos dele, porque fomos chamados pelo nome dele, porque ele tem um compromisso com aqueles que são do seu rebanho. E isso nos dá segurança, porque mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, ele continua nos chamando, ele continua nos guiando, ele continua nos mostrando o caminho certo. Quantas vezes, meus irmãos, tentamos decidir com base no que achamos melhor? Quantas vezes ignoramos a voz do pastor porque queremos seguir nossos próprios planos e depois nos perdemos, depois caímos, depois nos machucamos, mas o pastor continua, ali, com vara e cajado, para nos proteger e nos corrigir, para nos trazer de volta ao caminho. Davi então muda o tom. Ele entra em uma nova realidade, uma realidade que todos nós enfrentamos em algum momento. O vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Veja que ele não diz se eu andar. Ele diz ainda que. Ou seja, é uma certeza. O vale virá. A dificuldade virá. A dor, a perda, a crise, o momento escuro, todos fazem parte da caminhada. Mas o que muda tudo é a presença do pastor. Ele está conosco. A presença dele transforma o vale, não tira a dor, não nega a realidade, mas traz consolo, traz força, traz paz em meio à tempestade. E mais,
Ele tem a vara e o cajado, instrumentos de cuidado. A vara afasta o inimigo, o cajado corrige a ovelha. Ambos são expressões de amor. O pastor luta por nós e também nos corrige, porque ele nos ama, porque ele não quer nos perder e até isso consola, porque nos mostra que somos amados, que pertencemos, que há alguém cuidando de cada passo. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos os corações que hoje se abrem para ouvir a voz do nosso Deus. Que este momento seja um tempo santo, um tempo separado, para que possamos nos alimentar da palavra viva, eterna e transformadora. Hoje mergulharemos profundamente no Salmo 23, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, mas que, pela ação do Espírito Santo, continua renovando vidas, restaurando esperanças e guiando corações de volta ao caminho do pastor. Talvez muitos aqui já tenham lido este salmo inúmeras vezes. Talvez ele tenha sido a sua oração em noites de dor, em dias de incerteza, em momentos de escuridão. Mas hoje, peço que você o ouça com um novo olhar. Peço que você permita que o Senhor fale com você como se fosse a primeira vez. Porque Ele tem algo novo para derramar sobre o seu coração. A palavra de Deus é viva. Ela não se desgasta, ela não perde o poder, ela não se torna repetitiva quando somos guiados pelo Espírito. E é com esse espírito de reverência que nos aproximamos das palavras inspiradas do Rei. Davi inicia este salmo com uma declaração que é ao mesmo tempo uma confissão de fé e uma revelação de relacionamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras tão simples e poderosas são o fundamento de tudo o que virá a seguir. Observe que ele não diz que o Senhor é um pastor. Ele diz, meu pastor. Isso revela proximidade, revela intimidade, revela confiança pessoal. Não é uma fé herdada, não é uma crença distante, mas uma experiência viva. Davi está dizendo que conhece esse pastor. E mais do que isso, ele sabe que esse pastor cuida dele. Davi foi um pastor de ovelhas. Ele conhecia como poucos as necessidades de um rebanho. Sabia o quanto ovelhas são dependentes, como precisam ser guiadas, protegidas, alimentadas, consoladas. E ao escrever esse salmo, ele se coloca no lugar da ovelha. Ele reconhece sua fragilidade. Ele reconhece sua limitação. Mas, acima de tudo, ele reconhece a suficiência do seu pastor. E por isso, com plena convicção, ele afirma, nada me faltará. Quantas vezes, meus amados, vivemos como se estivéssemos sozinhos? Quantas vezes olhamos para os nossos problemas e achamos que tudo depende de nós? Que precisamos resolver tudo na força do braço, na inteligência humana, na nossa capacidade limitada? Esquecemos que temos um pastor, e não qualquer pastor, o pastor, o Senhor. Aquele que tudo vê, que tudo pode, que tudo sabe. Aquele que está acima de todas as circunstâncias, que conhece o fim desde o princípio. Quando nos esquecemos disso, o medo toma conta. A ansiedade cresce, a fé se esfria. Mas quando lembramos que o Senhor é o nosso pastor, o coração encontra descanso. A promessa de nada me faltará não é uma promessa de luxo, não é uma promessa de que nunca enfrentaremos dificuldades, mas é uma promessa de sustento, é uma promessa de presença. É a certeza de que, mesmo no deserto, haverá maná. Mesmo no vale, haverá consolo. Mesmo na tempestade, haverá direção, porque o pastor está conosco. E isso é suficiente. Davi continua dizendo, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui vemos um retrato de descanso, um quadro de paz, um ambiente de segurança. A ovelha só deita quando está satisfeita, quando não há ameaça, quando sente que está protegida. E é isso que o pastor proporciona. Ele cria esse ambiente. Ele nos conduz a esse lugar de descanso. Ele sabe quando estamos cansados. Ele sabe quando a alma está agitada. Ele sabe quando precisamos parar. E ele nos guia. Não de forma brusca, não com imposição, mas com mansidão, com amor, com ternura, porque ele é bom. Quantos aqui estão cansados?
Quantos têm vivido em meio à correria, às exigências, aos conflitos, às preocupações diárias? O nosso mundo não nos dá descanso. O sistema em que vivemos cobra, pressiona, esgota. Mas o Senhor nos oferece pastos verdes, águas tranquilas, lugar de repouso, lugar de refrigério, lugar onde o coração pode respirar, onde a alma encontra paz. Mas repare que a condição para chegar a esse lugar é seguir o pastor. Não basta saber que ele está nos chamando. É preciso levantar e seguir. É preciso confiar. É preciso dar passos de fé. Porque é ele quem guia. E só quem se deixa guiar chega ao lugar de descanso. Se insistirmos em fazer do nosso jeito, perderemos os verdes pastos. Se tentarmos achar sozinhos o caminho da paz, erraremos a direção. Mas se ouvirmos a voz do pastor, ele nos levará. Davi segue dizendo: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Que riqueza há nessas palavras! Deus não cuida apenas do exterior, ele vai fundo. Ele alcança o interior. Ele refrigera a alma. Ele restaura o que está quebrado. Ele alivia o que está pesado. Ele cura as feridas mais profundas. Muitas vezes, nossos maiores conflitos não estão nas circunstâncias externas, mas dentro de nós. Culpas não resolvidas, mágoas antigas, medos ocultos, inseguranças que nos aprisionam. Mas o pastor conhece a alma, e ele toca onde ninguém mais pode tocar. Ele refrigera, ele transforma, ele renova e mais, ele guia pelas veredas da justiça. Ele nos mostra o caminho certo. Ele nos ensina a viver de maneira justa, a fazer o que é certo diante dos olhos dele. E tudo isso, não por mérito nosso, mas por amor ao nome dele. Deus nos guia porque somos dele, porque fomos chamados pelo nome dele, porque ele tem um compromisso com aqueles que são do seu rebanho. E isso nos dá segurança, porque mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, ele continua nos chamando. Ele continua nos guiando. Ele continua nos mostrando o caminho certo. Quantas vezes, meus irmãos, tentamos decidir com base no que achamos melhor? Quantas vezes ignoramos a voz do pastor porque queremos seguir nossos próprios planos e depois nos perdemos, depois caímos, depois nos machucamos. Mas o pastor continua ali, com vara e cajado, para nos proteger e nos corrigir, para nos trazer de volta ao caminho. Davi então muda o tom. Ele entra em uma nova realidade, uma realidade que todos nós enfrentamos em algum momento: o vale. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Veja que ele não diz, se eu andar. Ele diz, ainda que. Ou seja, é uma certeza. O vale virá. A dificuldade virá. A dor, a perda, a crise, o momento escuro, todos fazem parte da caminhada. Mas o que muda tudo é a presença do pastor. Ele está conosco. A presença dele transforma o vale, não tira a dor, não nega a realidade, mas traz consolo, traz força, traz paz em meio à tempestade. E mais, ele tem a vara e o cajado, instrumentos de cuidado. A vara afasta o inimigo, o cajado corrige a ovelha. Ambos são expressões de amor. O pastor luta por nós e também nos corrige, porque ele nos ama, porque ele não quer nos perder. E até isso consola, porque nos mostra que somos amados, que pertencemos, que há alguém cuidando de cada passo. Meus amados irmãos e irmãs, continuamos essa jornada de fé e entendimento profundo das Escrituras, mergulhados no poder restaurador do Salmo 23. Já entendemos que o Senhor é o nosso pastor, aquele que guia, sustenta e protege. Agora precisamos refletir ainda mais sobre o impacto dessa condução divina em todas as áreas da nossa existência. Quando Davi afirma que sua alma é refrigerada, somos levados a compreender que não há limite para o cuidado de Deus. Ele não cuida apenas do corpo, mas também do que está escondido dentro de nós. O refrigerar da alma é a restauração das emoções, a cura dos traumas, o alívio das pressões invisíveis que tantos carregam em silêncio. Deus se importa com o nosso interior. Ele vê lágrimas não choradas,
dores não expressas, lutas que ninguém percebe. E ele age com ternura, com precisão e com amor. É por isso que Davi pode afirmar que é guiado por veredas de justiça por amor do nome do Senhor. Não somos guiados por merecimento, mas pela fidelidade de Deus ao seu próprio nome. Ele tem zelo pela sua reputação, e se prometeu cuidar de nós, assim fará. Mesmo quando desviamos, mesmo quando resistimos, Deus persiste em nos trazer de volta ao caminho, porque seu nome está em jogo, e Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E então chegamos ao vale da sombra da morte. Essa imagem é forte, real e comum a todos nós. Quem nunca passou por um vale escuro? Por noites insones, por perdas irreparáveis, por situações que pareciam sem saída. Davi não nos dá uma ilusão de fé sem dor. Ele reconhece a existência do vale, mas nos apresenta a verdade mais libertadora. Mesmo no vale, Deus está conosco. A presença dele não é um conceito abstrato, é real, palpável e transformadora. Sentir a presença de Deus no meio do sofrimento muda tudo. Não elimina a dor, mas a torna suportável. Não remove a lágrima, mas dá sentido a ela. E nesse caminhar, Deus se apresenta como aquele que tem vara e cajado. Ele nos defende e nos corrige. Ele nos guarda dos inimigos externos e dos desvios internos. Ele nos ama o suficiente para não permitir que fiquemos perdidos. Essa proteção é parte do cuidado contínuo de Deus. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece que tudo está fora de controle, a verdade permanece. O pastor está no cais, comando. E mesmo no vale ele prepara uma mesa. Essa mesa é a prova do favor divino diante da adversidade. Deus não nos tira da presença dos inimigos, Ele nos abençoa na presença deles. Isso é redenção. Isso é justiça celestial. A unção com óleo é um símbolo poderoso. Representa cura, consagração, separação para um propósito. Quando Deus unge, Ele marca, Ele fortalece, Ele envia. A unção não é apenas para momentos de celebração, mas também para tempos de batalha. E ela é derramada com abundância a ponto de transbordar. O cálice cheio é o sinal de que a bênção de Deus não tem limite. É mais do que suficiente. É excedente. E quando a bênção transborda, ela alcança outros. A vida do cristão não é para ser contida, mas para ser compartilhada. A alegria, a paz, a esperança que recebemos devem tocar os que estão ao nosso redor. Somos canais da graça. Somos vasos que derramam. E esse transbordar é fruto da bondade e da misericórdia de Deus, que nos seguem todos os dias. Não há dia sem presença. Não há noite sem cuidado. Deus não nos visita. Ele habita conosco. E essa certeza precisa estar gravada em nosso coração. A bondade e a misericórdia não nos perseguem por acaso. Elas são designadas por Deus para nos acompanhar. São parte do pacote da fé. São promessas cumpridas diariamente. Portanto, meus irmãos, sigamos firmes. O vale não é o fim. A sombra não é permanente. A dor não é para sempre. Há um pastor que nos guia. Há um pai que nos ama. Há um Espírito que nos consola. E há um céu que nos espera. Que essa palavra encontre morada em seu coração e produza frutos de confiança, esperança e fé renovada. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com os corações aquecidos pela palavra, avançamos para mais um momento dessa caminhada espiritual com o Salmo 23. Até aqui já fomos lembrados do cuidado constante de Deus, da restauração interior, da direção justa e da presença reconfortante mesmo nos vales mais sombrios. Agora, vamos nos aprofundar no que significa viver com o cálice transbordando e a bondade divina nos acompanhando. Davi, ao declarar que seu cálice transborda, está falando de algo que vai além da suficiência. Não é apenas ter o necessário, é ter em abundância. Essa abundância não é medida em riquezas materiais, mas na experiência da graça. Deus não quer que vivamos apenas sobrevivendo, Ele deseja que tenhamos vida plena, abundante, que transborde para abençoar outros. Quando Ele derrama é para multiplicar, quando Ele enche é para extravasar.
Essa realidade precisa mudar nossa perspectiva. Muitas vezes estamos tão focados no que falta que esquecemos de ver o que transborda. A presença de Deus, a paz que não depende das circunstâncias, a alegria que supera a lógica, tudo isso é bênção que transborda. E quando vivemos conscientes disso, nos tornamos testemunhas vivas da fidelidade do nosso pastor. Esse transbordar é também um chamado. Não somos recipientes fechados, mas canais abertos. Deus quer usar nosso testemunho, nossa história, nossa superação para alcançar outras vidas. Quando o cálice transborda, outros são tocados. É impossível viver cheio de Deus e não refletir isso nos relacionamentos, nas palavras, nas atitudes. Quem anda com o pastor exala o bom perfume dele. E por isso Davi diz com confiança: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Observe a certeza nas palavras. Não há dúvida, não há condição. É certeza absoluta. A bondade e a misericórdia não aparecem ocasionalmente, elas nos acompanham. Estão ali quando acordamos e permanecem quando dormimos, em todo tempo, em todo lugar. Essa bondade é o favor imerecido de Deus, é o cuidado que nos alcança, sem que tenhamos feito por merecer. E a misericórdia é o olhar compassivo que nos perdoa, que nos entende, que nos acolhe mesmo quando erramos. Ambas nos cercam, nos cobrem, nos sustentam. Quando caímos, a misericórdia nos levanta. Quando seguimos firmes, a bondade nos impulsiona. Com esse entendimento, somos chamados a caminhar com gratidão, não como quem teme o amanhã, mas como quem confia no pastor que já está no futuro. Andamos com fé, porque sabemos quem nos guia. Vivemos com esperança, porque conhecemos quem prepara a mesa. E mesmo em meio às lutas, celebramos porque o nosso cálice transborda. Que essa certeza fortaleça sua fé. Que você enxergue as bênçãos que já estão ao seu redor. Que seu cálice continue transbordando e abençoando todos ao seu redor. E se essa mensagem falou ao seu coração, se você deseja continuar recebendo palavras que edificam, fortalecem e te aproximam de Deus, inscreva-se agora no canal, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe essa palavra com alguém que precisa de esperança. Juntos, vamos espalhar o amor e a verdade do nosso bom pastor. Amém. Meus irmãos e irmãs, seguimos firmes nesta jornada de fé, agora nos aproximando da plenitude do Salmo 23, onde Davi conclui sua declaração com uma promessa de permanência: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que expressão profunda de confiança e entrega! Essa promessa é mais que um desejo, é uma certeza, uma convicção baseada na fidelidade de Deus. Habitar na casa do Senhor representa viver continuamente em sua presença. Não se trata apenas de frequentar um templo físico, mas de cultivar um relacionamento íntimo, constante, diário com Deus. É viver com o coração voltado para Ele em todos os momentos. Recarregar a consciência da presença divina em cada decisão, em cada passo, em cada desafio da vida. Quando entendemos isso, percebemos que a verdadeira casa de Deus é o nosso próprio ser, onde Ele deseja habitar. Somos templo do Espírito Santo, e viver com essa consciência muda tudo. Passamos a ter mais sensibilidade espiritual, mais discernimento, mais paz. Porque onde Deus habita, há plenitude de alegria, a direção, a segurança. Davi sabia disso. Mesmo enfrentando adversidades, perseguições e conflitos internos, ele escolheu confiar no Senhor como sua morada permanente. Não como alguém que apenas visita, mas como quem se estabelece, que encontra repouso, aconchego e abrigo na presença de Deus. Isso é fé madura, é confiança inabalável. Essa permanência também aponta para a eternidade. A casa do Senhor é símbolo do céu, do lugar onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem separação. É a promessa de vida eterna para os que creem. E essa esperança precisa ser nossa âncora. Vivemos dias difíceis, mas há um futuro glorioso nos aguardando. Não vivemos apenas para o agora, vivemos com os olhos na eternidade. Que essa mensagem desperte em seu coração o desejo de habitar na presença do Senhor
todos os dias da sua vida, que você busque intimidade com Ele não apenas em momentos de necessidade, mas em todo o tempo. Porque o nosso Deus não quer visitas ocasionais, mas comunhão contínua. E se essa palavra fortaleceu sua fé, te lembrou da promessa eterna de Deus e te motivou a viver mais perto dele, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem, curta e compartilhe com todos aqueles que você ama. Vamos juntos viver e anunciar que a casa do Senhor é o nosso lugar seguro. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, ao final dessa imersão profunda no Salmo 23, somos convidados a refletir com ainda mais clareza sobre o que significa viver com o Senhor como nosso pastor. Cada versículo nos conduziu a verdades eternas, nos mostrou o cuidado diário, a presença constante e o destino glorioso que nos aguarda. A vida com Deus não é isenta de lutas, mas é cheia de direção. Não é livre de dores, mas é repleta de consolo. Não é sem vales, mas é sempre acompanhada de presença. O Salmo 23 é uma declaração de confiança, uma canção de esperança, um hino de fé inabalável. E essa fé nos chama a responder. Responder. Como? Com entrega, com obediência, com adoração. Reconhecer o Senhor como nosso pastor é mais do que palavras, é um estilo de vida. É confiar na direção dele, mesmo quando não entendemos. É descansar na provisão dele, mesmo quando falta. É celebrar a presença dele mesmo no vale. Tudo isso nos leva a uma transformação interior. Passamos a viver com um novo olhar, com um coração cheio de paz, com a certeza de que não estamos sozinhos. E essa paz que recebemos, essa fé que nos fortalece, precisa ser compartilhada. Há tantas pessoas ao nosso redor sedentas por essa esperança. Somos chamados a ser luz, a ser sal, a ser testemunhas vivas do amor do nosso pastor. Que este salmo seja para você não apenas um texto decorado, mas uma experiência diária. Que ao acordar você se lembre que há um pastor te guiando. Que ao enfrentar desafios, você saiba que há um cajado te protegendo. Que ao final do dia, você possa dizer com convicção: meu cálice transborda, e a bondade de Deus me acompanhou mais uma vez. Meu irmão, minha irmã, que você jamais esqueça: o Senhor é o seu pastor. Ele não falha, não atrasa, não abandona. Ele é presente, é fiel, é amoroso. E é por isso que podemos dizer com Davi: nada nos faltará. E se essa jornada através do Salmo 23 edificou sua vida, compartilhe essa mensagem. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Ative o sininho para receber novas palavras de fé, esperança e transformação. Curta este conteúdo e envie para alguém que precisa ouvir que existe um pastor que cuida com perfeição. Vamos juntos levar essa verdade ao maior número de pessoas possível. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao encerramento de mais um culto onde fomos profundamente edificados pela palavra de Deus, guiados pela luz e sabedoria do Salmo 23. Através de cada versículo, pudemos sentir o cuidado amoroso do nosso pastor, a segurança de sua presença e a esperança viva que nos sustenta em todos os momentos da vida. Reafirmamos hoje que o Senhor é o nosso pastor, e por isso nada nos faltará. Essa verdade deve ecoar todos os dias em nosso coração, nos dando forças para prosseguir, fé para resistir e alegria para testemunhar as maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. O Salmo 23 não é apenas poesia sagrada, é promessa, é direção e é certeza. Encerramos este culto com corações gratos, conscientes de que não estamos sozinhos. O nosso Deus caminha conosco. Ele prepara a mesa, unge a nossa cabeça, faz o cálice transbordar e nos assegura um futuro de comunhão eterna. E com essa convicção, podemos descansar e viver cada dia com propósito e fé. Se essa palavra falou com você, se fortaleceu sua alma e renovou sua esperança, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho de notificações para continuar recebendo mensagens que edificam e transformam. Curta, comente e compartilhe esta palavra com quem você ama.
Vamos juntos espalhar essa verdade. O nosso pastor é fiel e nele sempre poderemos confiar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua caminhada. Até o próximo culto, com mais da palavra que restaura, cura e transforma. Amém. Por isso, se você chegou até aqui e foi edificado por essa mensagem, eu te convido. Se inscreva no canal para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, curta o vídeo como forma de espalhar o amor de Deus, ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos que edificam a alma. Comente com uma palavra de fé ou contando como essa mensagem tocou você. E compartilhe com quem precisa ouvir palavras de esperança. Que a luz de Cristo resplandeça em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Em meio aos desafios da vida, encontramos força, direção e esperança na palavra de Deus. Este vídeo é um convite para refletirmos sobre exemplos inspiradores de fé, coragem, obediência e transformação. Isso mostra que, mesmo em tempos difíceis, o agir de Deus permanece constante e poderoso. Que esta mensagem toque profundamente seu coração e renove seu espírito. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber conteúdos que fortalecem a sua caminhada com Deus. Deixe nos comentários uma palavra de fé ou compartilhe como esta mensagem falou ao seu coração. Compartilhe com quem você ama e está precisando ouvir essa mensagem hoje.